pessoal, vamos continuar aqui o nosso estudo, né, de Excel, né? Vamos trabalhar agora com uma função específica dentro do Excel, que é a função C, a nossa função condicional. Então, para que serve a função C? Muitas vezes a gente tem algumas situações em que nós vamos realizar alguns cálculos, mas aí para realizar o cálculo a gente tem que atender a algum critério para você ter aquela resposta. Então, por exemplo, aqui a gente tem um boletim escolar, né? Uma planilha bem simples de notas escolares, onde tem a nota dos alunos, a gente vai calcular a média final e a partir dessa média final a gente vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Só que aí nesse caso, o resultado eu quero que o Excel faça automático, que ele olhe a média do aluno e diga se ele está aprovado ou reprovado. E aí eu tenho duas respostas, que vai ser o aprovado e reprovado, dependendo de uma condição. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa função C, porque é ela que vai determinar se o aluno está aprovado ou reprovado a partir de um critério, ok? Então o primeiro passo, o que eu vou precisar fazer aqui? Primeira coisa, eu preciso achar a média do meu aluno. E nós já aprendemos isso, como calcular a média. Se vocês não lembram como calcular a média, volta à aula, assiste o comecinho lá das aulas quando a gente fala de funções, para vocês poderem dar continuidade aqui, bem? Então eu vou começar a minha fórmula, que é o sinal de igual. A função que eu vou usar, a média, eu vou optar em digitar, né? Abro parênteses. E aí eu quero tirar a média de quem? Da Amanda, das notas da Amanda. Então eu vou selecionar aqui as notas do B3 até o E3, né? Então de B3 até E3. Fecho o meu parênteses e Enter. Olha lá, eu já tenho a nota da Amanda, 9,25. Posso arrastar e aí ele calcula a média para todos. Se o seu não tiver assim, com as casas decimais, tudo certinho, é só vir aqui, ó, e aumentar ou diminuir as casas decimais, ó. Aí eu posso aumentar ou diminuir essas casas decimais, tudo bem? Eu vou deixar com duas casas. Inclusive eu vou pôr nessas daqui também, ó, só para padronizar. Agora, a partir do momento que eu já tenho a minha média final, eu posso achar o resultado. Então agora eu posso encontrar o resultado, que seria o quê? Se o aluno está aprovado ou reprovado. Só que para mim saber se ele está aprovado ou reprovado, eu preciso de um critério. Eu preciso ter um parâmetro para saber isso. E qual que é o nosso parâmetro? Aqui eu até fiz um diagrama, aqui um pedaço de um fluxograma, onde eu tenho uma estrutura de decisão, que ele vai tomar uma decisão, né? A minha média é menor que 7? Se a média for menor que 7, o aluno está reprovado. Caso contrário, o aluno está aprovado, tudo bem? Se a média for menor que 7, reprovado. Caso contrário, aprovado. Então como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Nesse caso, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, igual. Se eu fizer apenas o teste, ele fala igual o quê? A média é menor que 7. Se eu pegar a média e perguntar se ela é menor que 7, se eu fizer somente o teste, der Enter, olha lá, ele vai falar que é falso. Ou seja, essa nota não é menor que 7, então ela é falsa. Se eu vier aqui e puxar, ó, ele vai testar todas as notas para verificar se elas são menores que 7. As que forem menor que 7 ele põe verdadeiro e as outras ele põe falso. Então veja que o teste lógico, a gente chama isso de teste lógico, que é quando faz uma comparação e aí ele traz esse resultado lógico, só verdadeiro ou falso. Não me interessa saber falso ou verdadeiro, eu queria que aparecesse reprovado ou aprovado. Então nesse caso eu preciso fazer o quê? Eu vou precisar dizer para o Excel, né? Deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente vai dizer para o Excel o seguinte, igual. Aí como eu quero que ele substitua o falso e o verdadeiro, né, por aprovado e reprovado, eu vou fazer assim, igual C, abro parênteses, olha lá. Aí eu abri a minha função C e ele está pedindo o teste lógico. O teste lógico é a comparação que ele vai fazer. Então igual C. Se a minha média, né, for menor que 7, aí é a pergunta que eu estou fazendo, é o meu teste lógico. Ponto e vírgula. Aí ele fala assim, se verdadeiro. Ou seja, se a média for menor que 7, o que eu quero que apareça? Nesse caso, eu quero que apareça o reprovado. Então, eu vou escrever aqui, ó, reprovado entre aspas. Eu abro aspas e escrevo reprovado e fecho as aspas.
Do jeito que vocês digitarem dentro das aspas, é como o Excel vai exibir a resposta, ok? Então eu digitei o meu todo em maiúsculo, aí você digita da forma que você achar que fica melhor na sua planilha. Aí ponto e vírgula, então lá, se a média for menor que 7, coloquei o meu teste aqui. Se for menor que 7, o valor, se for verdadeiro, se for menor que 7, é reprovado. Se for falso, ou seja, caso contrário, se não for menor que 7, o que eu quero que apareça? O aprovado. Então eu abro aspas e coloco aprovado. Fecho aspas, né? Fecho o meu parênteses e Enter. Olha lá, aí ele traz para mim. Então, a primeira nota não é menor que 7, então ele está aprovado. E aí, se eu puxar, automaticamente ele faz os demais, ó. Aprovado, reprovado e assim sucessivamente, tá vendo? Ó? Então ele vai fazendo, né, as opções para nós. Então ele colocou lá, todas as notas menores que 7 ficam reprovadas e as maiores que 7 aprovado. E sempre que as respostas forem texto, lembrem de colocar entre aspas, né? Coloca as aspas, tudo bem? Então eu tenho aqui já essa situação. Vamos ver um outro exemplo onde a gente pode aplicar essa opção da função C, né? Então eu vou vir aqui na próxima planilha. Olha lá. E aí nós temos aqui uma tabela, uma lista de compras, né? Inclusive eu vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho, só para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Olha lá. E aí eu tenho assim, eu tenho que calcular aqui o total, o desconto e o total final. O desconto, ele vai ter uma regrinha, ó, que está aqui nesse quadro amarelo, né, pro desconto. Só que aí para poder calcular o desconto, eu preciso ter primeiro o meu total. Então eu vou calcular o total aqui, que vai ser o quê? Igual. Aí observe que vocês têm a quantidade, né, do produto e o preço de cada produto. Então eu faço o quê? A quantidade vezes o meu total, o meu preço, perdão, a quantidade vezes o preço unitário, Enter, olha lá. E aí eu posso arrastar, né, para baixo aí até o final. Aí eu arrasto, copio a fórmula, ó, até o fim, tudo bem? Uma vez tendo o meu total, agora eu posso partir para o meu desconto. Que aí o desconto, ele vai seguir essa regrinha que a gente tem aqui, ó, na caixa amarela, né, ó. Ele tá me dizendo o quê, ó? Se o meu total for maior que R$20, calcular 5% de desconto. Caso contrário, o desconto será de 0, tá? Vamos supor que eu queira dar 5% para quem comprar até R$20. Então eu posso pôr aqui. Se for maior, ou igual, né? Vamos deixar assim, por exemplo, maior ou igual, olha lá. Então, se ele for maior ou igual a R$20, calcular 5% de desconto. Caso contrário, 0. Vejam que aqui eu não tenho mais as palavras, né? Não vai responder palavra, ele tem que fazer uma conta. Ele vai fazer um cálculo, mas aí ele só vai calcular se o valor for acima de R$20. Então, como é que eu faria aqui na minha planilha? Eu vou vir aqui, como eu tenho a condição, né, de calcular 5% ou 0, eu sei que eu vou usar o C. Então, igual C, abro meu parênteses. Meu teste lógico é sempre aquela pergunta, é a comparação que ele vai fazer. Então, ele falou o que aqui, ó? Se o total for maior ou igual a R$20. Então, total, que é o meu E3, maior ou igual, a gente faz assim, ó, sinal de maior ou igual, né? Que aí eu uso esse operador, os dois juntos. Maior ou igual a R$20. Aí eu ponho 20. Não precisa pôr o cifrão, não precisa pôr os zeros ali do decimal, porque não vale nada. Eu ponho 20. Então, se for maior ou igual a R$20, né? Ponto e vírgula. Ele fala que é para calcular 5% de desconto. Como é que eu calculo o percentual? Eu pego o meu valor, né, do total e multiplico pelo desconto, então 5%. Quando for número ou fórmula, a gente não coloca aspas. Aspas é só quando for texto, tá? Então ele está falando aqui, ó. Então, se o total, que é o E3, for maior ou igual a 20, então ele vai, se for verdadeiro esse meu teste, ele vai calcular 5% desse total. Então eu peguei o total vezes 5%. Se não, caso contrário, ponto e vírgula,
Se não for maior que 20, quanto que vai ser o desconto? 0. Então, ó, ele falou que o desconto vai ser de 0. Aí eu ponho 0 aqui, fecho meu parênteses e Enter. Olha lá, o primeiro deu 0. Por que deu 0? Porque o meu total é R$16,90, não é maior que 20. Aí eu vou vir aqui e vou puxar, ó. Aí eu posso puxar até o final. E aí eu vou ter aqui, ó, os meus descontos, ó. Observe que aí ele vai me mostrar os descontos que eu tive, ó. Se quiser, pode formatar aqui, né, ó. Aumenta aí as casas decimais ou diminui. E aí ele vai me dando os descontos. Então pode ver, ó. Esse daqui, como é maior que 20, ele calculou 5%. Esse daqui também, ó. Esses dois, né? E assim sucessivamente até o final, ó. Então ele fez o meu cálculo usando aí a função C, né? A função C a gente faz um teste, uma pergunta e aí coloca as respostas, se o teste for verdadeiro e a resposta se o teste for falso, separando os argumentos com ponto e vírgula, ok? Feito isso, eu posso vir aqui e calcular meu total final. Então, igual total, né, que eu tenho, menos o meu desconto, Enter, olha lá. Aí ele já calcula e eu posso arrastar até o final para ele calcular todos os nossos totais finais, ok? Então essa daí foi a função C. Revejam o vídeo, façam as anotações, pratiquem, experimentem a função, tudo bem? Exercitem. Para fixar o conteúdo tem que exercitar, ok? Assistam novamente essa parte aí da função C, se for necessário, né? E as demais funções, para vocês aí terem um pouco mais de bagagem, ok? Então, pratiquem aí, exercitem.